Olá, minhas irmãs queridas, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio de Tito. Estamos muito alegres por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Deus tem ministrado no nosso coração, pelo avanço que nós temos tido no conhecimento da palavra do Senhor. Estou muito feliz por todas as irmãs que estão a participar conosco desse estudo. Tenho certeza que o Espírito Santo tem ministrado no coração e na mente de cada uma de nós para que nós possamos cada vez mais avançar no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos orar então, irmãs? Senhor Deus, obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada irmã que o Senhor tem trabalhado neste tempo. Obrigado pela presença do Senhor em nosso meio. Obrigado porque o Espírito Santo do Senhor tem dirigido o nosso entendimento. Obrigado pela oportunidade que nós temos de falar de Ti, Pai, de conhecer mais o Senhor, de orar, meu Deus, de ter acesso à Tua palavra. Que privilégio, Deus, é podermos caminhar dessa forma. Pedimos que o Senhor continue, Deus, a ministrar sobre nós o Teu entendimento, que o Senhor possa nos trazer clareza da Tua palavra, para que nós possamos cada vez mais avançar, Pai, no conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós neste tempo. No nome de Jesus. Amém. Irmãs, então abra a Bíblia de vocês aí, em Tito capítulo 2, versos de 9 a 10. Peguem aí os papéis, as canetas, tudo que vocês precisam para anotar e vamos lá. Bom, esse contexto aqui é um contexto muito interessante que Paulo começa a falar para Tito, né? Ele disse assim: quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu senhor. Então, Paulo entra aqui no contexto do trabalho. Isso é muito importante, porque não é uma fé só teórica. Nós começamos a perceber como a fé daquele povo, e isso nós trazemos para nós, como a nossa fé se manifesta concretamente nas nossas ações diárias, na nossa vida cotidiana, né? Então, Paulo insere a doutrina cristã no coração aqui das estruturas sociais. Em nenhum momento ele concorda, por exemplo, com escravidão, né? Quando a gente ouve esse termo, escravos, nos vem à cabeça a questão da escravidão, mas ele ensina, e na verdade ele nem aprofunda nesse tema, ele não trata esse tema especificamente, mas ele trata de um assunto que é muito importante que nós podemos trazer para nós. Como viver no meio de uma sociedade manchada pelo pecado. Se por um lado a escravidão nunca foi algo que Deus planeou para o seu povo, nunca foi algo preparado por Deus, nunca foi algo pensado por Deus, orientado na sua palavra, por outro lado nós temos uma orientação de como viver num mundo que foi manchado pelo pecado, numa estrutura social que nós vivemos que muitas vezes não é a melhor, não é a recomendável, não é aquela que realmente Deus tinha para o seu povo, para a sua criação, não é mesmo? Então, assim, aqui, o Evangelho, ele não é apresentado como uma mensagem isolada do contexto, mas Paulo traz para a realidade daquele povo, né? Ele insere o Evangelho no contexto que aquele povo vivia. E a pergunta para mim aqui, irmãs, que soa, né, e que fica muito latente na nossa mente é: como que nós cristãos podemos e devemos viver num mundo manchado pelo pecado, né? Muitas vezes nós ouvimos falar que o trabalho é uma consequência do pecado. Eu já ouvi dizer também que o trabalho ele não era para existir, era para existir somente o desfrute da vida, né? Mas isso não é verdade. Quando nós vamos para a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver Deus trabalhando. E isso é o principal entendimento que nós precisamos ter. É o ponto de partida quando nós falamos sobre trabalho, sobre esse mundo do trabalho, sobre essa área específica da nossa vida. Nós precisamos nos lembrar que nós fomos criados à imagem do Senhor, Gênesis 1, 26. E esse Senhor que nos fez a imagem dele, ele é um Deus que trabalhou, ele é um Deus que criou as coisas. E tanto que nós temos que... A palavra de Deus lá em Gênesis diz que no determinado dia, no sétimo dia, ele descansou. E ele descansa, no caso do Senhor, não porque ele estava cansado, mas aqui é para nos mostrar a necessidade de dar uma pausa, uma necessidade para nós humanos de ter um dia, né? E depois nós podemos aprofundar em um outro estudo sobre o dia do descanso e as implicações que isso tem para a nossa vida. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente aqui é que o trabalho ele nunca foi uma consequência do pecado. Sim, a dor do trabalho
todas as frustrações que existem no contexto do trabalho, sim, isso sim é uma consequência do pecado. Mas quando Deus cria, né, todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, e lá em Gênesis 1:28, quando ele envia, né, a sua criação para dominar, para frutificar, para cultivar. Então ele, ainda no contexto da criação, que não havia queda ainda, ele também estabelece como o homem deveria viver naquele momento. E o trabalho já fazia parte daquilo, mas, entretanto, era algo natural, era algo bom, era algo agradável, que não existia nenhum peso ainda. Mas depois nós vamos avançar ali em Gênesis e nós vamos ver que agora essa vocação, ela é exercida, a partir da queda, ela é exercida num mundo caído, num mundo quebrado, manchado pelo pecado. O Senhor nunca retirou de nós a sua bênção, né? Mesmo depois do pecado. Então, nós continuamos levando a imagem do Senhor para todos os âmbitos da nossa vida, inclusive para o contexto do trabalho. Mas agora nós enfrentaremos, sim, situações de injustiças, dores, decepções. Então nós temos fadiga, e depois Deus, quando ele se dirige ao homem, à mulher, à serpente, e ele vai falando como as coisas vão ser a partir daí, nós precisamos olhar para o nosso campo do trabalho e pensar assim, ok, então o que está acontecendo comigo agora, o que eu estou vivendo agora exatamente nesse contexto, é fruto disso, é fruto dessa conversa que o Senhor teve, né, com aqueles ali que estavam naquele cenário. Mas nós precisamos perceber também que quando Paulo chama, né, Tito para essa atenção, e quando ele orienta, e ele diz assim, vamos ver aqui, que os escravos devem obedecer ao seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo, não devem ser respondões, não devem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Então é como nós sermos sal nesse lugar, sabe? Quando a gente olha para a característica do sal, o sal ele tem essa característica também de purificar o lugar. Então, nós carregamos essa obrigação, vamos dizer assim, esse diferencial de levar a imagem do Senhor para este lugar onde nós estamos, no sentido também de purificar. Ou seja, onde nós estamos, nós não somos coniventes, nós não nos juntamos com a marca do pecado ali, mas nós somos um povo diferente naquele lugar, com atitudes diferentes. Na contramão do que todos estão a fazer, se for o caso, entende? Então, essas exortações, aqui na apostila no ponto 2, tem uma frase que eu queria trazer para cá, é que essas exortações não visam preservar um sistema injusto, né? Não é isso. Eles estavam falando de escravidão, então eles deveriam fazer isso para preservar aquele sistema que era muito injusto. Não é nesse sentido, mas era de orientar o comportamento do crente de modo que a sua vida não contradiga a verdade que ele professa. Então, desde o comecinho do livro de Tito, né, da carta de Paulo a Tito, nós estamos vendo Paulo falar sobre todo momento de testemunhos de um bom comportamento, sobre como a sã doutrina deve transformar a vida prática. Nós já falamos de ortodoxia e de ortopraxia. Essa ortodoxia, que é essa teoria que nós aprendemos, né, que nós lemos, que nós entendemos, que nós compreendemos, mas ela precisa apontar para uma ortopraxia. Nós precisamos começar a colocar em prática tudo aquilo que nós acreditamos que a nossa fé professa, né, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a maneira como o servo vive e trabalha deve tornar visível a doutrina que ele professa, né, o Evangelho que ele acredita, o Cristo que ele segue. E aí que o que Paulo ensina é que essa verdade deve aparecer concretamente na nossa vida, sabe? Tem uma frase que recentemente eu ouvi no meio do meu trabalho, no contexto de trabalho, onde uma colega de trabalho disse assim, não basta ser, tem que parecer. E eu acho que isso sempre traz uma luz interessante para a nossa vida de cristão, no sentido de que não basta que nós sejamos cristãos,
nós temos que mostrar que nós somos cristãos. Nós temos que parecer cristãos. E nós vamos parecer cristãos quando nós agimos exatamente como Paulo fala aqui, não deve ser respondões, deve fazer todo o possível para agradá-lo. E é claro que nós estamos falando das coisas corretas, né? Das coisas saudáveis. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus nosso Senhor. Sabe, aquela coisa assim, o que tem de diferente naquela pessoa? Deixa eu me aproximar dela e perceber por que está tudo aqui caminhando para esse lado e ela está indo na contramão. Por que ela tem um posicionamento diferente? Então é sobre isso, sabe, irmãs, que Paulo está a falar. E é sobre essa verdade concreta na vida de cada uma de nós, e especificamente no contexto do trabalho, é que nós estamos a abordar isso aqui agora. Então, o trabalho torna-se um espaço onde a verdade do Evangelho ela é vista e ela é reconhecida. Quantas oportunidades que nós temos de falar do nosso Senhor Jesus no nosso contexto de trabalho. Mas muitas vezes nós não teremos oportunidades para falar. Muitas vezes as pessoas não estão abertas para isso. Mas deixa eu falar uma coisa. Nós temos muitas oportunidades para dar testemunho do Senhor. É a forma como eu respondo, é a forma como eu interajo, é a forma como eu olho para as pessoas, é a forma como eu abraço as pessoas, é a forma como eu lido com as situações, entende? Tudo isso nós estamos, de fato, colocando de maneira concreta aquilo que nós temos aprendido na palavra do Senhor. Depois, é muito interessante aqui porque nós vamos ver que o servo, ele não obedece para ser salvo. Nós já falamos sobre isso em outros momentos, em outros contextos, mas que porque foi alcançado por Deus, porque foi salvo, e a partir do que foi feito nele, a partir da sua vida transformada, ele dá fruto. Então, nós não fazemos para ser salvo. Eu não dou testemunho no meu local de trabalho para ser salvo. Mas eu dou testemunho porque eu já fui salvo. E aí, como eu já fui salva, como eu já fui alcançada por Jesus Cristo, como a minha vida já recebeu a graça, a misericórdia, porque agora eu tenho uma palavra para seguir, ela é minha regra de fé, de prática. Por conta disso, dessa transformação diária que acontece na minha vida, é que eu dou testemunho do Senhor ali. Então, o servo não obedece para ser salvo, mas porque foi alcançado pela salvação que transforma toda a vida. A fé, minha irmã, a doutrina que nós acreditamos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é estéril, né? Ele não é seco, muito pelo contrário, ele é frutífero. E esses frutos nós vemos exatamente no lugar onde nós estamos. E não é só guardado dentro da nossa casa ou dentro dos muros eclesiásticos, mas também para fora do corpo da igreja, nos lugares onde nós estamos, como nós conduzimos no trânsito, como nós lidamos com os impostos, com o governo, com a sociedade, no mercado, no local de trabalho, enfim, em todos os âmbitos por onde nós atuamos e vivemos. Não é mesmo? Contudo, então, minhas irmãs, a bênção sobre o trabalho, nós precisamos entender que apesar de nós enfrentarmos dificuldades nesse contexto hoje por conta do pecado, a bênção sobre o trabalho ela nunca foi revogada. Mesmo no contexto marcado pela queda, pelo pecado, o trabalho ele não deixa de ser um espaço onde a vida diante de Deus ela se manifesta. Isso é tão maravilhoso quando nós entendemos que o lugar onde nós estamos, seja qualquer lugar que for, irmã, seja onde você trabalhar, e isso não depende do lugar. Ali é a vida, é a sua vida acontecendo diante de Deus. É a manifestação da graça, do favor e do propósito de Deus para a sua criação acontecendo no seu quadrado, no seu espaço, entende? Então, quando nós vamos para Gênesis 1, 28, quando Deus envia a sua criação, envia o homem para ser frutífero, para dominar, para cultivar. O que nós encontramos ali? A partir dali, o homem e a mulher, eles devem cuidar de tudo aquilo que Deus já criou e de tudo aquilo que Deus ainda vai possibilitar através deles.
né? Isso existe, carrega uma bênção muito grande e em nenhum momento da palavra nós percebemos que Deus tomou isso para si, revogou e disse, agora vocês vão viver só sobre a maldição do pecado. Não, Deus também dá meios para nós, né? Para que nós possamos dar testemunho, para que nós possamos testemunhar a nossa fé, mas sobretudo para que nós possamos ser diferentes nesse lugar. Sabe essa coisa, eu estou aquela fala, aquele entendimento, eu estou no mundo, mas eu não sou o mundo, sabe? Eu estou neste lugar, mas eu não sou este lugar. Eu não sou deste lugar, não vou para onde todos estão indo, né? A minha meta é a eternidade e é para lá que eu estou indo e é para lá que é o meu foco. Então, eu pego a bagagem de quem está indo para lá e carrego sobre as minhas costas. E dentro dessa bagagem existem comportamentos, existem pensamentos, ações, reações que são inerentes de quem está indo para lá. Uma vida piedosa é uma característica de quem está caminhando para esse lugar. Então é precisamente aí que o ensino de Tito 2 ganha uma força, né, muito grande. O local de trabalho, ele revela o impacto da queda sobre a criação. Nós vemos isso com muita frequência, mas também ele é o lugar onde o crente tem a oportunidade de testemunhar o impacto da graça. Eu fico muito feliz quando nós conseguimos entender isso. Porque às vezes, irmãos, o local de trabalho é um lugar muito pesado. Há fases que o local de trabalho, essa esfera, ela é muito pesada. Ela é marcada por muita coisa ruim, muita coisa que é fruto do pecado, que é fruto da queda. Muitos sentimentos, brigas, desentendimentos. E o que nós encontramos nesse lugar? Nós, cristãos, que conhecemos a Jesus, o que nós podemos levar para este lugar a despeito do que nós encontramos lá? Ali também é um lugar de manifestação da graça do Senhor. Porque ali nós, eu, você, representamos esses que foram alcançados pela graça e que agora carregam na sua mala, carregam na sua mochila algo muito especial. Então, esse lugar do trabalho, do crente, né, é também a oportunidade de nós mostrarmos o impacto que a graça teve em nós. E nós mostramos quando as situações adversas acontecem. Não é num ambiente de tranquilidade, não é num momento de tranquilidade, são nos momentos de adversidade que nós temos a oportunidade de apresentar para todos que estão ali o impacto da graça na nossa vida, né? Bom, e aí o trabalho, então, ele não fala apenas do sofrimento e do limite, mas fala também da redenção, né? É por conta do que Cristo fez em nós, é que nós somos chamados a ser diferentes nesse lugar. Não só no trabalho, mas em todos os outros contextos que nós já falamos. Então, no mundo ferido, Deus continua a usar homens e mulheres renovados pela graça para que nós possamos agir, para que nós possamos viver nesses ambientes difíceis de maneira a refletir a sua glória. Isso é muito importante para nós entendermos. Eu vou concluir agora essa parte aqui do capítulo 2, versos 9 e 10, e eu quero deixar essa mensagem para você. Nós precisamos redimensionar, né? Ressignificar, a palavra certa. Nós precisamos ressignificar o que o trabalho representa na nossa vida, o que a segunda-feira representa na nossa vida, por que ela é tão pesada, por que nós deixamos de pensar muitas vezes que esse é mais um lugar, mais um espaço que Deus tem nos aberto, que Deus tem nos confiado, para que aqueles que foram impactados pela graça, que têm a sua vida transformada todos os dias, possa levar um pouquinho da sua imagem, que nós vimos lá em Gênesis 1:28, para esse lugar concretamente. Sabe, eu sempre penso assim, milhares de pessoas não têm a oportunidade que eu tenho de estar no local de trabalho que eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo. Milhares de pessoas, cristãos eu estou a falar, não têm a oportunidade de testemunhar o que eu tenho no lugar onde eu estou. Esse lugar onde eu estou foi um lugar confiado por Deus, foi uma porta aberta por Deus. Receber um salário no final do mês e executar funções é só a forma
concreta que nós temos para que Gênesis 1:28 aconteça na minha vida concreta. Então é porque Gênesis 1:28 Deus enviou para levar a sua imagem, para frutificar, para dominar, para cultivar. É por isso que eu vou hoje para o meu local de trabalho. É por isso também que eu estou no meu local de trabalho hoje, entende? E essa é a oportunidade, é isso que deve me motivar no domingo, me preparar, organizar já o meu coração, minha mente, a minha rotina, para que no outro dia eu pense assim, amanhã eu vou ter uma grande oportunidade de ocupar um lugar que o Senhor me confiou. Estar com pessoas que o Senhor me confiou. E quem sabe, Deus vai me dar oportunidades para testemunhar de forma muito mais efetiva, muito mais objetiva sobre o seu poder, sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia, sobre o seu evangelho. Eu sei que isso é um exercício, porque muitas vezes isso já aconteceu, inclusive na minha vida, de eu querer sair correndo. E o último lugar no mundo que eu queria estar era no local de trabalho, por conta de várias situações. Eu sei que muitas vezes esse lugar carrega muito peso e chega a ser sombrio para a gente muitas vezes. Mas nós temos um lugar de descanso, né? Jesus diz que nós devemos entregar para Ele o nosso fardo e tomar sobre nós o seu jugo porque é leve. Então, muitas vezes fica mais pesado porque nós queremos carregar no nosso ombro aquilo que nós não podemos carregar. Todas as referências de pecado, de queda, de mancha que nós temos no nosso local de trabalho não devem ser carregados por nós. Nós não podemos querer resolver todos os problemas. Nós não podemos querer carregar o problema de todas as pessoas. Nós não podemos ter o entendimento de que nós somos salvadoras, porque só existe um Salvador, um mediador. Só existe um que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então eu acredito que há muitas coisas, e Paulo fala sobre isso para Tito, que é próprio nosso de fazermos no local de trabalho. Mas existem outras coisas que só Deus pode fazer.